Então, pessoal, boa noite novamente. Hoje a gente vai dar continuidade nas aulas de Zoologia dos Invertebrados 1 e hoje a gente vai falar sobre o filo Porífera, dando continuidade aí nessa ordem evolutiva. Na aula passada a gente falou sobre os protistas e agora a gente sai do reino dos protozoários e inicia-se no reino Animalia, e a gente vai iniciar com o filo dos animais mais simples, que é o filo dos poríferos. Eu estou liberando o acesso aqui, o pessoal que está chegando agora, tá? Então, pessoal, o filo porífera, a gente tem os animais aqui mais simples do reino Animalia, que são as esponjas. Esse nome aqui, porífera, vem do latim porus e feros, que significa portador de poros. E os representantes desse filo são as esponjas. As esponjas tanto marinha quanto esponjas de água doce. As esponjas vegetais que a gente utiliza no banho, essas aí não entram aqui, tá, pessoal? Aquela lá é do reino vegetal. Então, essas esponjas que a gente está falando, é as esponjas classificadas como animais. Que muitos das pessoas não sabem que as esponjas são animais. Eles acreditam que são espécies de vegetais, tá? Então, na verdade, não. As esponjas são animais invertebrados, mesmo possuindo aí uma estrutura que dá sustentação para ela de carbonato de cálcio. Mesmo assim, eles são considerados animais invertebrados. Então, a gente tem aqui a maioria 8.350 espécies descritas, sendo marinha, e cerca de apenas 217 espécies de água doce. Possui um grande número de poros minúsculos e canais que constituem um sistema de filtragem, e também, através desses poros, eles fazem alimentação, e isso vai ser adequado para o seu habitat e modo de vida, que é um modo de vida céssio, tá? Ah, professor, o que é isso de ser modo de vida céssio? É quando não é livre natante, ele vai se fixar e vai ficar fixado aí o resto da vida dele até a morte, tá? Então isso aí é um modo de vida céssio, e como ele fica parado, o alimento ele precisa chegar nele de alguma forma, né? Então, através da filtragem da água, que esses animais vão conseguir obter o oxigênio e o alimento necessário para a sua vida. Eles vão depender da corrente de água para trazer o alimento e o oxigênio, e também levar para o exterior os dejetos desse animal. Dentro de todas essas espécies aqui, 443 já foram identificadas no Brasil. Pessoal, caso a gente caia com o Meet, tá? A gente conversa pelo WhatsApp, porque hoje de manhã, quando eu iniciei a aula, o Meet caiu e eu não consegui entrar mais de jeito nenhum, tá? Então, caso aconteça aí, eu termino a gravação e posto a videoaula para vocês, tá? Enquanto isso, vamos aproveitar aí. Então, aqui, pessoal, para a gente relembrar lá os animais que a gente vai estudar, então, dentro aqui do Metazoa, que é o reino Animalia, a gente tem um ancestral comum aí, colonial flagelante, que possivelmente veio dos protozoários, por isso a gente estudou aí a introdução aos protozoários. E aqui nesse cladograma, nessa ordem evolutiva, a gente tem aqui os poríferos vindo para uma ordem polifilética, que, ou seja, ele é separado desses outros animais, tá? Aqui dentro a gente tem um animal, animais onde a gente não tem diferenciação de sistemas, nem de tecidos, tá? Então a gente tem aqui somente os poríferos representando essa ordem aqui de animais que não tem tecidos. E aí, para esse outro lado, a gente tem os animais que têm tecidos, tá? E aí a gente vai depois estudar os quinidários. A gente tem alguns outros animais aí, que é o Cetofora e a Gastotricha.
e depois a gente vai ver os animais com simetria bilateral, que aí vai entrar dentro dos deuterostomados, e a gente vai ter aqui os outros animais que a gente vai estudar. Eu tô parando às vezes, pessoal, que eu tô liberando o acesso pro pessoal que tá pedindo para entrar aqui, tá? Então, esses animais, essas esponjas, eles são agregados de células. Eles são agregados de células unidas por uma matriz proteica enrijecida por um esqueleto de espículas de carbonato de cálcio ou sílica e também colágeno. Essas células apresentam um certo grau de independência, porém a gente vai ver que as diferenciações celulares nas esponjas são pouquíssimas. Não possuem sistema nervoso ou órgãos sensoriais, porém apresentam elementos contráteis simples. Eles participam aqui desse parazoários por não possuírem tecido verdadeiro ou órgãos. Então ele é aqui, ó, parafilético aos outros grupos, porque eles vieram de um animal ancestral e formam um filo separado. Aí fora da linhagem evolutiva que conduz dos coanoflagelados para outros metazoários. Eles vão variar aí de tamanho desde milímetros até 2 ou mais metros de diâmetro. A coloração deles vão variar bastante, principalmente os do ambiente marinho, tá? Os de água doce não vão variar muito na coloração. Então eles vão variar aqui desde esponjas vermelhas, amarelas, laranjas, verdes e violetas. Elas dão uma coloração muito bonita aí ao fundo do mar. As formas variadas levam ao predomínio da assimetria. Então são animais assimétricos, onde se a gente passa um corte no animal, a gente não vai ter lados iguais. E aí eles podem ser eretas, formando vasos ou tubos, podem ser ramificadas ou encrustadas. Os adultos são sempre fixos sobre rochas, conchas, corais e outros objetos submersos. Tem muita gente que confunde, pessoal, tudo que está ali na parte dos corais, falam que é tudo corais, mesmo sendo esponja, tá? Alguém sabe diferenciar aí o que esses corais aqui é de diferente das esponjas? Ou em que filo que eles estão? Se eles são animais? Matheus falou da morfologia. Então, aqui, pessoal, os corais eles também são animais. Eles também são animais e eles também vivem junto das esponjas, porém são animais quinidários, tá? É o que a gente vai ver nas próximas aulas. E a gente tem aqui, por exemplo, ó, esponjas crescendo sobre os corais. Então, por muitas vezes, eles são confundidos aí, esponjas com corais, tá? Eles vivem geralmente juntos. E, pessoal, aguardem só um pouquinho, tá? Estão chamando aqui em casa, só um pouquinho. Desculpa aí, pessoal. Eles vão ser aqui em formas bentônicas, eles vão crescer sobre areia ou lama ou sobre os corais. Formas bentônicas são animais que vivem aí mais profundamente nas águas. Então, as que vivem mais superficialmente são chamadas de planctônicas. Então, eles vivem mais profundamente aí nas águas.
o padrão de crescimento. Aí eles vão geralmente, por exemplo, nesse caso aqui que eu circulei embaixo, eles vão seguir a forma do substrato. E alguns outros, né, que tiverem essa parte mais ereta aqui, eles vão seguir a direção e velocidade das correntes das águas. E vai depender também da disponibilidade de espaço. Aqui a gente tem uma grande variação aqui de esponjas vivendo junto com corais, né? E aí quando vocês olham aqui, às vezes a gente acha que tudo isso que a gente está vendo aqui é tudo esponja, é tudo coral, e não é isso, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, muito parecido com quinidários, tá? Então, possivelmente são corais esses aqui. Agora, esse aqui já muito parecido com uma esponja, tá? Então, esses aqui agora são esponjas. Esse aqui também possivelmente são esponjas, esse laranjado aqui, tá? Então, é muito parecido aí, às vezes, com os quinidários, dependendo da forma dos quinidários, mas são animais diferenciados. Eles podem viver como comensais ou parasitas dentro de esponjas. Por exemplo, os caranguejos podem viver junto. Então aqui a gente tem um mini caranguejo vivendo dentro das esponjas. E eles vão viver ou talvez como comensais, ou seja, eles vão viver juntos sem causar prejuízo para a esponja, tá? Porém não vai dar benefício nenhum para a esponja. Ou eles podem viver como parasitas, ainda causando prejuízo para as esponjas. Tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, uma estrela do mar, um equinodermata, vivendo junto aqui. Aqui não dá para ver direito, mas a gente tem aqui caranguejos vivendo juntamente com algas aqui, junto da esponja. E aqui a gente vê um caranguejo microscópio aqui vivendo dentro da esponja, se alimentando de restos alimentares. Matheus está perguntando, então no caso ela pode ser uma hospedeira? Nesse caso ele está perguntando, ela vai hospedar os outros animais, né? É isso, né, Matheus? Tá, isso mesmo. Às vezes não somente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, não somente para alimentação, mas elas também podem servir de refúgio para animais pequenos também, tá? Porque todos esses animais, plantas que são sésseis, que eles não conseguem se locomover, eles conseguem produzir metabólitos secundários que geralmente são tóxicos para outros animais. E com isso faz com que animais pequenos vivam próximos a eles para evitar predação de animais maiores. Deixa eu só liberar aqui o acesso para as pessoas que estão entrando. Aqui a gente tem alguns predadores de esponjas, então a gente tem peixes que se alimentam de esponja, tem as tartarugas marinhas. Aqui a gente tem um molusco, que é o molusco nudibranchius, que também vai ser aí referente às nossas aulas aí próximas do filo molusca. Então são animais que se alimentam das esponjas. O filo porífera, por ele ser um animal bastante simples, ele tem um plano corporal bastante básico aí. Onde a gente vai ter aqui o animal césseo, onde ele vai se grudar aí no substrato. Aqui por fora ele vai ter uma parede do corpo, onde vai ter as suas principais células, principalmente as de filtração e de digestão. Aqui dentro ele vai ter a parte do átrio ou espongiocele. E aqui a parte de cima o ósculo, onde vai ser liberada a água. Então a água ela vai entrar aqui pelo plano corporal, né? Então ele vai puxar a água pelo plano corporal. Aqui dentro a gente vai ter as células especializadas, que são os coanócitos, que a gente vai ver mais para frente aqui nos slides. Esses coanócitos, através de batimentos ciliares, vão fazer com que puxe essa água aqui pelo plano corporal. Essa água ela vai vir aqui para a região do átrio, espongiocele, e vai ser liberada pelo ósculo, que é essa parte superior.
Aqui está escrito errado, né? Traz com Z, né? Então, a água, pessoal, ela traz o alimento e o oxigênio e remove detritos, além de atuar na entrada e saída dos gametas e liberação de larvas. Então, aqui a gente vai ter a água entrando pelo plano corporal, trazendo oxigênio. Então, ela vai criar esse fluxo de água aí através dos batimentos flagelados aí dos coanócitos. A água também vai trazer o alimento. E após os coanócitos retirar o oxigênio aí da água e os resíduos alimentares, o que não for aproveitado vai ser liberado pelo ósculo, tá? Professor, nessa esponja aí a gente vê que tem várias extremidades, vai ter somente um ósculo? Nesse caso aqui não, pode ter um ósculo aqui, outro aqui em cima, outro aqui, tá? Então vai depender aí muito do plano corporal de cada esponja. Tá? Então pode ter vários ósculos em um animal só. Dependendo aí desse plano corporal, a gente vai ter alguns sistemas de canais, chamado de ascon, síncon e leucon. Esse ascon é quando a gente tem um plano corporal bem básico e ele tem forma de jarro. O síncon é quando o plano corporal aqui ele vai formar várias invaginações aqui. Isso aqui vai ser importante para aumentar a área de absorção aqui dos coanócitos, que são as células que vai fazer essa parte de captura de alimento e oxigênio. E a leucon ela vai se especializar ainda mais nessas ramificações dentro aqui com as células coanócitas, tá? Então, conforme a gente vai aqui do ascon para o leucon, a gente vai aumentando a quantidade de espaços onde a água vai passar e, consequentemente, ele vai conseguir absorver mais alimentos e oxigênio. Através aqui desses sistemas de canais, a gente também vai ter os sistemas aquíferos dentro das esponjas. Aí o ascon vai ser o sistema aquífero asconoide, o síncon vai ter o sistema aquífero ciconoide e o leucon vai ter o sistema aquífero leuconoide. Tá? Então são os três tipos de planos corporais e sistema aquíferos por onde a água vai passar. Tá? Então a gente percebe aqui que a água ela vai ser filtrada apenas na parte onde ela está tendo contato, aqui nessa parte vermelha é onde a gente vai ter os coanócitos, que são as células de filtração. Aqui a gente já vê que as células de filtração elas estarão numa maior área, tá? Então vai aumentar a área de absorção aqui através dessas células. E aqui vai aumentar ainda mais essa parte de absorção, tá? Então a gente tem aqui uma área aqui, outra aqui, todas elas onde tem essa partezinha mais escura vão ter as células especializadas em filtrar os alimentos e também o oxigênio. Aqui a gente tem algumas imagens de leucosenia, ou seja, retornando aqui, leucosenia é esse que tem o plano corporal aqui com mais canais dentro para fazer uma absorção maior. Tá? Aqui a gente já tem o plano corporal de forma síncon, que é aquela mais em forma de jarros, mais simples. Tá? Então aqui o exemplo aqui a gente também tem um exemplo. Tá? Isso aqui são animais diferentes que estão vivendo muito próximo um ao outro. Tá? Aqui a gente já vê exemplos aí de leuconoides. Essa parte de leuconoide ela vai aumentar a proporção de superfícies flageladas comparadas com seu volume. Então eles vão ter mais coanócitos, que são essas células que vão fazer a filtração para obter o alimento. Esses três tipos de sistemas de canais eles vão apresentar um aumento em complexidade no bombeamento da água e não representam uma sequência de desenvolvimento ou uma sequência evolutiva. Tá? É apenas mesmo para aumentar a quantidade de água que vai passar por esse animal.
aqui na morfologia, como que é o plano corporal da esponja. Então, como eu falei para vocês, é um plano corporal bastante simples, principalmente comparado aos outros animais. Eles vão possuir aí 3 camadas, tá? E nessas 3 camadas é onde a gente vai encontrar aí todas as células especializadas desse animal. Então, a primeira célula aqui, a primeira camada vai ser a pinacoderme. Essa pinacoderme, ela vai ser o revestimento externo aqui de células achatadas epiteliais, que são os pinacócitos. Então a gente tem aqui, ó, vou circular para vocês os pinacócitos, que são as células que vão envolver aí o plano corporal na parte externa, formada aí por essas células achatadas epiteliais, tá? Isso aqui é como se fosse a nossa epiderme. Tá? Elas vão ser intercaladas aí por células tubulares, que são os porócitos ou canais de águas. Então, não sei se vocês lembram aí da membrana plasmática, é muito parecido, né? Apesar que a membrana plasmática vai ter uma bicamada de fosfolipídios, né? Então, o que tiver de um lado vai ter do outro. Nesse caso aqui, não. O que tem de um lado não tem do outro. Então, nesse caso aqui, a gente tem as células pinacócitas desse lado, e do outro aqui, a gente já vai ver a parte da coanoderme, tá? Que é essa segunda aqui. A coanoderme vai ser onde a gente tem as células dos coanócitos, que são essas aqui. E aí vai ser preenchido por vários coanócitos mesmo, porque eles precisam fazer a filtração, tá? Então a gente vê aqui que tem esse flagelo, os batimentos do flagelo vai fazer com que a água entre aqui por esse poro e passe pelos flagelos. E sobrou aqui essa parte do meio, né? Entre a pinacoderme e a coanoderme. Aqui no meio a gente tem o mesoílo. Tá? O que é esse mesoílo? Também ele é chamado por mesênquima. Ele vai ser uma matriz gelatinosa com bastante proteínas e vai encontrar alguns tipos de células aí que são diferenciadas aí tanto dos pinacócitos quanto dos coanócitos. Então aqui a gente vai encontrar células que vão participar do processo de digestão celular, que são as células amebócitas. Vai ter também aí as células de sustentação, que vão ser de carbonato formar aqui os carbonatos de cálcio, que vai dar sustentação para as esponjas. Aqui a gente já tem todo aquele desenho esquemático do plano corporal. Então a gente vê aqui todas essas células em azul claro que estão revestindo esse ser porífero aqui. Ele são as células asconoides. Desculpa, eu estava falando uma coisa e pensei outra aqui. São as células pinacócitas. E essa estrutura aqui é de uma esponja asconoide, tá? Tá vendo que ela é em forma de jarro. Então aqui a gente vai ter os poros, a entrada de água. Aqui no meio a gente vai ter o mesoílo, onde vai ter a parte gelatinosa e as células amebócitas. Tá? Então aqui a gente vai ter as células amebócitas que vão ser especializadas aí em fazer digestão, se transformar aí em células que liberam as espículas, que vão ser de carbonato de cálcio sílica. Aqui a gente tem uma estrutura do porócito, que é essa célula que vai fazer com que a água entre para dentro do átrio, aqui o espongiocele. Tá? E aqui a gente tem uma imagem aumentada do coanócito, que vai ser essa célula com núcleo aqui, vai ter um colarinho de microvilosidades e no meio aqui vai ter um flagelo que vai fazer com que disponibilize, né, a passagem da água aí para dentro da célula, através dos batimentos flagelados. Então aqui dentro desses tipos de célula, os coanócitos são células características dos poríferos,
são ovoides com uma extremidade embebida no mesoílo. Então a gente vê aqui, ó, que essa parte onde tem o núcleo, ela vai estar dentro do mesoílo, que é essa parte gelatinosa. E a outra parte que vai ficar para fora, ela vai ser aqui formada por essa parte do colarinho, mais esse flagelo. A localização espongiocele, que é a parte de dentro da esponja. Então toda essa parte vermelhinha aqui, tanto no asco, quanto no síncon, quanto no leucon aqui, ó, são onde a gente encontra os coanócitos, tá? Então esse vermelhinho aqui é os coanócitos, vermelhinhos aqui os coanócitos, e esses vermelhinhos aqui também os coanócitos. Na espongiocele eles vão estar localizados aqui no ascon, no asconoide, dentro. No ciconoide eles vão estar aqui nesses canais radiais, que é essas divisões aqui, esses aumentos do plano corporal. E nas esponjas leuconoides eles vão estar aqui na câmara flagelada, tá? Então a gente vê que vai diminuindo a espongiocele de um tipo para o outro, tá? Porém, só vai diminuindo aqui esses canais, né? Então eles vão passar por aqui, depois eles vão para esse canal mais fino, que vai ser a espongiocele, e vai sair pelo ósculo da mesma forma, tá? Funções: produção da corrente de água através do quê? Dos batimentos do flagelo. Vão fazer captura de alimentos, e eles também que vão ser responsáveis pela formação dos gametas, principalmente os coanócitos, a formação do gameta masculino, o espermatozoide. Aqui a gente tem o aumento do coanócito, onde a gente vê o colarinho aqui, a gente vê as partículas de alimento aderidas aqui ao muco dessa microvilosidade ao redor do flagelo. E a gente vê aqui umas células fagocitando pequenas partículas. Então elas vão chegar aqui na membrana plasmática, vai formar os pseudópodes. Esse alimento ele vai entrar aqui, em seguida ele vai mandar para as células do mesoílo aqui, principalmente as amebócitas. As amebócitas vão receber esse material, vão fazer a fagocitose através dos lisossomos, e o que não for utilizado, eles vão secretar isso aqui e vai ser liberado aqui junto com os outros restos alimentares pelo ósculo. Isso também vai servir aí para troca gasosa. Os arqueócitos, que são essas células ameboides, elas são células que se deslocam no mesoílo através dessa matriz gelatinosa, e são células totipotentes. Alguém sabe me falar aí o que é essas células totipotentes? Alguém lembra? Não? Então, a gente tem as células totipotentes semelhantes, por exemplo, às células tronco. Tá? Então, a gente tem as células, por exemplo, pluripotentes, totipotentes, que são células que são capazes de se transformar em outras células diferenciadas. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, os amebócitos eles conseguem se transformar nos pinacócitos, que são essas células epiteliais, também conseguem se transformar nos coanócitos. E elas também são especializadas em liberar essas substâncias que vão formar aqui as estruturas de carbonato de cálcio ou sílica. Então, a função aqui desses arqueócitos, que são essas células amebócitas, fagocitar partículas na pinacoderme. Então, geralmente, o que é capturado aqui
passado pelos coanócitos, as células ameboides elas também fazem a digestão e elas também conseguem retirar algum alimento aqui que fique nesse plano corporal mais externo. Recebem partículas dos coanócitos e realizam a digestão intracelular. Elas vão formar os gametas, principalmente os oócitos, que são os gametas femininos. Vão acumular aí as substâncias de reserva, que vai ser o mesmo que a gente acumula, que é o glicogênio. Vai diferenciar-se em qualquer um dos tipos celulares especializados da esponja, que não são muitos, mas é o tipo de célula-tronco que a gente encontra nesses animais. Aqui a gente tem a diferenciação dos poríferas, então a gente tem a espícula, que vai ser liberada pelos esclerócitos aqui, que são as células especializadas em liberar esse carbonato de cálcio ou sílica. Tem um arqueócito aqui, que é essa célula amebócita, que é ela que vai dar origem, é totipotente, pode dar origem tanto ao esclerócito, quanto ao coanócito, quanto às células pinacócitas aqui. E então a gente vê que essa parte gelatinosa, coanócitos, então a gente vê que não tem muito tipos de célula aqui nesse animal, que é bastante simples. Os tipos de esqueleto. Então, o esqueleto ele vai fornecer a sustentação, evitando a desestruturação dos canais de água, justamente porque a gente vai ter uma pressão osmótica exercida sobre esse animal. E caso ele não tenha uma estrutura de sustentação, ele seria levado, né, ou quebrado ou amassado aí pela pressão da água. Tá? Essas estruturas aqui, elas estarão no mesoílo, que é essa parte gelatinosa, sendo liberada aqui, ó, por essas células esclerócitas. Os tipos de esqueleto podem ser em forma de colágeno, que é a principal proteína estrutural, que vai ser encontrada no mesoílo. As espículas, que são essas estruturas de carbonato de cálcio ou sílica, e também vai ter a espongina, que é uma proteína em forma de rede que vai ligar essas espículas uma à outra. As espículas podem ainda ser megascleras, que são grandes, formando o principal elemento de sustentação do esqueleto. Então aqui a gente vê algumas megascleras, e tem microscleras, que são consideravelmente menores que as anteriores e suportam a pinacoderme, que reveste os canais hídricos. Então aqui a gente vê as menorzinhas. Esses nomes aqui é os trava-língua, né? Megascleras, microscleras. Então são nomes aí que são difíceis de se pronunciar. Aqui a gente vê essa parte aí das espículas que são formadas e as redes aí de espongina, que vai fazer com que essas espículas fiquem grudadas uma à outra. Então isso aqui vai ser formado por dióxido de sílica ou carbonato de cálcio, depende do animal que a gente esteja falando, qual que é a esponja, tá? Então vai ter esponjas que vai ter só dióxido de sílica, vai ter umas que vai ter só o carbonato de cálcio, e vai ter umas que vão ter as duas, vão depender das espécies das esponjas. As espículas aí vai ser o caráter importante para a identificação das esponjas. Eles vão ser microscópicas, sendo carbonato de cálcio ou dióxido de sílica, e vão ser secretadas pelos amebócitos que se transformarem nos esclerócitos. Tá? As espículas elas podem ser monaxonas, tetraxonas, triaxonas barra hexatinas, que são os que vão ter aí em torno de 6 raios, e as poliaxonas. Tá? Então isso aqui vai ter aí apenas 2 pontas, né? Essa aqui vai ter 4 pontas, aqui vai ter em torno de 3 a 6 pontas, e essa aqui vai ter várias pontas. Aqui a gente vê como que forma essas estruturas aqui de espongina junto com as espículas.
Então isso aqui é uma forma de micrografia, onde a gente consegue visualizar isso. Aqui a gente vê alguns tipos de espículas de sílica, como que elas ficam ligadas. E aí após, por exemplo, a morte do animal, ele ainda fica essa estrutura aqui como se fosse o esqueleto do animal. Aí lógico, ele não vai conseguir fazer filtração mais, né, mas ele vai ficar ali a parte do esqueleto por um tempo, até isso ser digerido aí pelos micro-organismos, mas vai demorar um tempo bem maior. Do mesmo jeito da nós seres humanos, né? Quando morre, enterra lá, abre depois de um tempo, os ossos ainda estão lá, né? Então é a mesma forma aqui da parte das esponjas, apesar de não ser considerado ossos, isso aqui, porque as esponjas são animais invertebrados, tá? Tem apenas esses carbonatos de cálcio e sílica, mas não são considerados ossos. Aqui a gente vê as fibras da espongina, e aqui do lado a gente vê uma esponja chamada esponja de vidro. Por que que fala esponja de vidro? Porque a sílica geralmente aí é o elemento que se encontra na areia, e a areia, quando está muito quente, né, ela pode se transformar em vidro quando o pessoal faz a transformação aí do vidro, né, através da sílica. Então por isso é chamado de esponjas de vidro. Aqui a gente vê lá o que a gente falou dos tipos de espícula. Então, ó, espícula com 3 pontas, espículas com 6 pontas, espículas com 2 pontas, com 4 pontas e com várias pontas. A nutrição desses animais, eles vão ser animais filtradores, como a gente já falou, ingestão de partículas em suspensão na água, que entra pelo sistema de canais, e vão ser os detritos, organismos planctônicos e bactérias, que são consumidas em seleção aí pelo diâmetro do poro. Então não é qualquer tipo de alimento que vai passar para a parte da espongiocele, porque vai depender do tamanho dos poros do plano corporal da esponja, tá? Então se for, por exemplo, passando um peixe lá morto, né, não vai entrar no plano corporal, não tem como a esponja se alimentar-se, por exemplo, de um peixe que não passa pelo plano corporal. Os pinacócitos e asqueócitos podem fagocitar partículas maiores que vão fazer a digestão intracelular. Nas esponjas, como não é formado tecidos, a espongiocele ela não é, por exemplo, considerada, por exemplo, um estômago, tá? Porque não tem tecidos diferenciados. A esponja não consegue fazer digestão extracelular, que, por exemplo, acontece no nosso estômago. Então, as esponjas não conseguem fazer isso e só conseguem fazer digestão intracelular mesmo. A digestão intracelular aqui, nos coanócitos, eles vão transferir as partículas para os arqueócitos, que são as células ameboides, que vão realizar a digestão. Aí lá dentro dos arqueócitos eles vão acumular a substância de reserva, que é o glicogênio, que é o mesmo substância de reserva aí de nós, seres humanos. Tá? Então, se ele precisar de ATP, ele vai vir aqui quebrar esse glicogênio, pegar a glicose para a formação de ATP. Mesmo que a gente está vendo essa célula desse jeito aqui, pessoal, eles são seres eucarióticos, onde tem o núcleo definido, vai ter também as outras organelas dentro da célula, tá? E, consequentemente, eles vão ter o DNA, vão fazer produção de proteína aqui dentro e vai ter que existir a formação de ATP aqui dentro, porque senão o organismo não consegue sobreviver. Até mesmo porque esses batimentos do flagelo aqui, ó, eles vão ter que ser realizados através de quebra de energia, que vai ser ATP, que vai ser produzidas pelas mitocôndrias aqui dentro, tá? Para a formação de ATP para esses batimentos flagelados.
Aqui a gente vê um exemplo que é uma exceção das esponjas, que é uma esponja carnívora. E aí nesse caso aqui eles vão conseguir fazer uma breve digestão extracelular por liberação de enzimas das células. E aí consequentemente essas substâncias serão sugadas pelos coanócitos, aí vão ser encaminhadas para dentro da célula, tá? Mas isso aqui são exceções de esponjas, tá? A maioria delas vão fazer a parte da filtração. As funções orgânicas, então vão ser as trocas gasosas, vai ocorrer por difusão através da parede corporal e sistemas de canais de água. Como o corpo é bastante simples aqui, né? Tudo vai ser através da difusão. Quem lembra lá das aulas de membrana plasmática, a membrana plasmática ela consegue colocar substâncias para dentro da célula e para fora da célula através do transporte ativo e passivo. E a difusão ela está dentro do transporte passivo, ela podendo ser por difusão simples ou facilitada. As trocas gasosas vão ser através da difusão simples, que é através do gradiente de concentração. Ou seja, se a água trouxer uma grande quantidade de oxigênio, vai ter mais oxigênio fora da água do que dentro. Consequentemente, o oxigênio vai entrar dentro da célula, através da membrana plasmática. E ao contrário, né, depois aí da respiração glicólise, que vai ter a quebra da glicose, vai ter a formação lá no ciclo de Krebs do CO2, esse CO2 ele vai ficar em grande quantidade dentro da célula. Consequentemente, ele vai passar também por difusão simples de dentro da célula para fora, sendo liberado na água. Eles também vão fazer excretas de nitrogênio, nesse caso aqui vai ser em forma de amônia, que é o principal resíduo nitrogenado aí, geralmente dos animais aquáticos. A difusão através da parede corporal. Então tudo isso que eles vão fazer vai ser tudo a nível intracelular. Então, por exemplo, no nosso caso a gente também vai ter a nível extracelular, porque a gente vai ter a formação dos nossos tecidos, por exemplo, da bexiga, do rim, né, coisa que eles não têm. Então, teve a liberação da amônia, já vai sair de dentro da célula e já vai ser liberado pelo corpo. A osmorregulação, ou seja, a regulação da água nas esponjas. Vão existir vacúolos contráteis, que são encontrados nos arqueócitos e coanócitos das esponjas de água doce, tá? Porque esse vacúolo contrátil para fazer com que muito parecido com o vacúolo contrátil dos protistas, tá? Para que isso aqui vai existir? Para fazer com que a célula não se rompa pela osmose, tá? Então, eu tenho muita água fora da célula, pouca água dentro, e aí a água entraria através aí da difusão ou da osmose, pressão osmótica, e romperia a célula e o animal explodiria as células dele e morreria, né? Então eles vão ter esses vacúolos contráteis também aqui dentro das suas células. Vocês estão muito quietinhos hoje, ninguém tem pergunta, tá tudo tranquilo aí a apresentação? Alguém perguntou aqui. Tô olhando ver se não caiu aqui pela chamada. O Matheus falou que... Olha, não tava aparecendo as perguntas de vocês aqui, agora que eu consegui ver. A Jocilene perguntou, a coloração são através do que se desenvolve? A coloração das esponjas? É isso, Jocilene? Se for a coloração das esponjas,
é através mesmo da pigmentação. São moléculas que, dependendo da sua estrutura, vão causar uma pigmentação diferente. Então, por exemplo, a mesma coisa lá da pigmentação da clorofila lá, que é a pigmentação verde das plantas, né? Ele vai ter esse tipo de coloração devido aí à sequência dos átomos, e aí conforme a luz passa por esses animais, aí eles vão liberar uma coloração diferente através da energia liberada pelos elétrons da molécula, tá? Então, por exemplo, a gente tem as antocianinas, que são moléculas que geralmente dá coloração mais aí arroxeada, azul, tá? Então depende dessas moléculas. E como que essas moléculas aparecem na esponja? Através do metabolismo secundário, tá? Esse metabolismo secundário, o que vai acontecer? Através ali da produção de proteína, eles vão juntando dessas substâncias. E como eu falei para vocês que as esponjas são animais que vivem de forma séssil, eles precisam produzir substâncias para facilitar a sua vida ali e não serem predados, né? E aí geralmente essas cores aí estão possivelmente ligadas às toxinas que eles produzem, tá? Não sei se está respondido para você, Jocilene. Então, eu não estava vendo aqui, eu estava puxando agora que eu voltei. Saí, voltei, que apareceu as perguntas. Tá? Deixa eu ver aqui. Matheus perguntou. Deixa eu ver, tem uma Jéssica que entrou aqui agora. Matheus perguntou. A reprodução é sexuada? Então, prof, vai acontecer das duas formas. Tanto assexuada quanto sexuada, que está aqui, eu acho que nos próximos slides, tá, Matheus? Ele vai formar o espermatozoide, o ócito, mas eles também vão conseguir fazer a reprodução através de reprodução assexuada, geralmente pela brotação. Aqui o Ilon tinha respondido, né? Podem se diferenciar em qualquer célula, quando eu falei lá da totipotente. O Matheus também falou célula-tronco. O Ilon tinha colocado o olhinho aqui. Pessoal, desculpa. Realmente não estava aparecendo a pergunta de vocês. Tinha travado aqui para mim na última pergunta do Matheus, que ele tinha perguntado lá se pode ser uma hospedeira. Tá? Aí o Matheus falou que parecia um espermatozoide. O conócito parece um espermatozoide, ele consegue se transformar no espermatozoide. O Matheus aqui, prof, em relação à reprodução. O que, Matheus, em relação à reprodução? Você estava perguntando como que seria a reprodução? Isso mesmo, tá? Então, a gente vai ver aqui, deixa eu ver, eu acho que essa próxima aqui. Isso, a reprodução tá aqui, ó, Matheus. Então, geralmente vai acontecer aí o brotamento, que vai surgir um broto externo, e aí ao atingir um certo tamanho ele vai se destacar, vai encontrar um outro substrato, vai crescer e formar um indivíduo adulto, tá? Porém, eles também podem permanecer ligados a esponja mãe aqui, né? E formar colônias, tá? Então, às vezes a gente vê lá um indivíduo com vários ósculos, porém são indivíduos que acabaram ocorrendo brotamento nessas esponjas. E isso aqui geralmente ocorre quando o ambiente não está mais favorável para a esponja, e aí ele faz a reprodução assexuada para ele conseguir chegar em ambientes diferentes, tá? Então, quando ele se desgruda aqui, ele vai chegar próximo, né? Porém, ele vai chegar a outro substrato, porque as correntes marítimas aí, eles vão levar esse broto, que é bastante pequeno aqui, para um local um pouquinho mais separado.
Agora eu vou ficar esperto aqui nas mensagens. Vou ter que voltar e abrir de novo, ver se vocês não perguntaram nada. Aí aqui a parte, essa parte assexuada aqui em forma de gêmulas, que vão ser brotos internos, que vão ser formados pelos arqueócitos, então as células amebócitas aí totipotentes, elas que vão conseguir formar essas gêmulas. O Matheus perguntou o ambiente propício à reprodução. Tá, assim, ó, geralmente a reprodução assexuada, ela vai ser, quando a gente fala em assexuada, ela vai ter um propósito igual para a maioria dos organismos que fazem a reprodução assexuada, tá? Por quê? Essa reprodução assexuada aqui, sem troca de material genético, ela vai fazer com que o DNA do organismo, ele continue igual aos organismos jovens, tá? Isso vai fazer com que o organismo ele não consiga ter uma variabilidade genética, tá? Então, isso aqui geralmente, por exemplo, uma poluição onde essa esponja esteja, ou, por exemplo, eles estão em algum local onde eles vão ter bastante quantidade de predadores, isso vai fazer com que as células amebócitas aí, se transformem em gêmulas para produzir novas esponjas, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de uma árvore. Quanto mais a gente poda a árvore, mais ela brota, tá? Então é um modo aí de sobrevivência, tá? Então esse brotamento aqui está mais ligado ao modo de sobrevivência das esponjas e dos outros organismos também, tá? Não para variabilidade genética, porque a reprodução assexuada ela não é legal para os organismos, porque ela não traz essa variabilidade genética. Isso mesmo, Matheus, tá? Esses fatores vão ser determinantes, tá? Então, por exemplo, se a gente relacionar, por exemplo, a reprodução assexuada a bactérias, as bactérias, quando elas entram no organismo, por exemplo, em nós seres humanos, elas vão começar a se desenvolver de forma mais rápida para conseguir ocupar a maior quantidade de espaço que elas conseguem para se alimentar. E elas vão fazer isso através da divisão binária, que são as mitoses, né? E aí, quando, por exemplo, a gente começa a tomar antibiótico, ou o nosso corpo ela começa a matar as bactérias, por exemplo, elas vão começar a fazer a conjugação, que é a parte de troca de DNA de uma célula para outra, para fazer a variabilidade genética e, consequentemente, aí, se livrar da morte através dos antibióticos ou das próprias células que estão tentando fagocitá-las, tá? Da mesma forma, vai acontecer aqui na reprodução assexuada, só que lógico, a gente está falando de um animal pluricelular, né, em comparação a uma bactéria, né? Então, às vezes, ela nem consegue chegar a esse brotamento. Então, essas gêmulas aí, esses brotos internos, eles são formados pelos arqueócitos, as células totipotentes, e eles vão ser envolvidos por uma camada de espongina, que é aquela parte de proteína que eu falei para vocês, que vão revestir aí as espículas e as cílicas. E aí essa parte de envolvimento da espongina, espícula e cículas aqui nas gêmulas vai fazer com que seja um mecanismo de resistência e condições adversas de dessecação e dispersão, tá? Então, por exemplo, formou, liberou, até ele chegar no substrato, ele vai precisar ter essa parte de proteção, tá? Então, essa parte de proteção aqui vai ser formado pela espongina junto com as espículas que são formadas aqui ao redor. Aí aqui a gente vê os arqueócitos, ó, porque eles que vão ser responsáveis, células totipotentes, para formar as outras células do corpo, tá? Então, consequentemente, quando isso aqui chegar e se fixar em um organismo ou em algum local, essas células amebócitas elas vão conseguir se desenvolver aí nos coanócitos e nas células epiteliais aqui do corpo da esponja. Aqui a gente vê a formação das gêmulas,
na esponja. Essa aqui é muito parecida com esponja de água doce. Tá? E aí essas espículas elas vão ficar aqui até elas serem liberadas para encontrar novos substratos. Na reprodução sexuada, a maioria das esponjas elas vão ser monóicas. Alguém lembra aí o que é essa palavra monóica? Deixa eu voltar aqui para as mensagens, ver se... mono é só uma, mas aí só uma o quê, né? Só um indivíduo, ele vai conseguir produzir tanto... pelo menos o mono aqui, né, Jocilene? Ficou fácil, né? Mono é uma, né? Então... mono realmente é uma, tá? Mas é um quê? Um indivíduo consegue produzir os dois tipos de gametas, tanto o espermatozoide quanto o ovócito, tá? Aí as que tem diferenciação, né? Por exemplo, não vai ter nas esponjas. Se tiver nas esponjas vai ser num grupo bem pequeno, tá? Porque a maioria vai ser monóica. Ou seja, vai ser as dioicas, onde uma esponja vai ser responsabilizada em liberar o espermatozoide e a outra vai ser responsável só pela liberação do óvulo, tá? Mesmo aqui, pessoal, as esponjas sendo monóicas, é interessante não só para as esponjas, mas para todos os outros seres que são monóicos não fazer a autofecundação, tá? Porque se ocorrer a autofecundação, não vai ser muito interessante aí para essa parte de variabilidade genética, tá? Então, geralmente, mesmo produzindo as duas, vão ter trocas de gametas com organismos diferentes. Então, vem um espermatozoide, geralmente eles também são formados, mesmo sendo monóicos, em tempos diferentes, assim, né? Então, um espermatozoide vem de uma... e vai adentrar o ovócito da outra e, consequentemente, ele vai liberar o espermatozoide de um que vai entrar lá na outra esponja. Tá? Então, faz essa troca cruzada de materiais genéticos. O espermatozoide, a transformação dos coanócitos, como vocês já falaram aí que parece um espermatozoide, ele vai se diferenciar nos espermatozoides. Eles vão fazer a meiose também, tá? Formar os coanócitos com a metade da carga genética do indivíduo adulto. Os ovócitos, eles vão ser formados a partir de coanócitos ou arqueócitos, que são as células ameboides. A fecundação ela vai ser interna na maioria das esponjas e o desenvolvimento vai ser indireto, ou seja, eles vão passar por um estágio de larva. Tá? Então, quando a gente não tem o estágio de larva, é um desenvolvimento direto. Quando tem aí a formação de larva, é indireto. Aí vão ter dois tipos de larva, que dependendo da espécie da esponja, a larva é parenquimela, que é uma larva sólida, que vai ser da maioria das esponjas, e aí algumas esponjas vão liberar essa larva anfiblástula, que anfi aqui vem de dois ambientes, né? Então nessa larva aqui, ela vai apresentar aí uma cavidade central, que vai ocorrer aqui nas esponjas da cárcara e algumas despongias, que são classes aí de esponjas. Essa ânfia aqui por quê? Geralmente as esponjas adultas elas vão ficar fixadas em um substrato e a larva elas vão conseguir ser livre-natantes, tá? Então por isso que esse nome é anfiblástula. E aí essa blástula aí é muito parecida com a blástula que a gente vê esqueci o nome agora. A gente vê na evolução aí do zigoto, né? A gente tem o zigoto formando a mórula e depois a blástula. Aí essa blástula aí é um apanhado de células onde forma uma cavidade dentro, que é chamado de blastocele.
E aí essa larva ela vai ter aí alguns flagelos também que vai fazer com que essa larva seja livre natante. Aqui a gente tem a formação dos arqueócitos aí formando as células de gametas. Então aqui nesse a gente vê aqui um folículo espermático contendo esperma maduro, tá? Isso aqui que vai ser transformado em um espermatozoide. E aqui no B a gente vê o oócito fagocitando o trofócito. Dentro do ócito é possível observar outros trofócitos, tá? Então a gente vê aqui que as células começam a serem se maturando, né? Vai acontecer meiose, vai se maturando, depois vai fazendo essa liberação. E aí quando o espermatozoide chegar, ele vai adentrar aqui a célula oócita através de pseudópodes mesmo formado pelo oócito. Aqui a gente vê a larva que é sólida, que é a parenquimela. E aqui a gente tem a larva anfiblástula, tá? Que é essa parte onde vai ter aqui, ó, os flagelos. E aqui dentro é a cavidade, a blastocele, que vai ser a primeira cavidade aí que possivelmente posterior a ela se fixar um substrato e se transformar em um indivíduo adulto, ele vai se transformar depois na espongiocele. Então, o ciclo de vida aqui. Então, como eles são monóicos, né? Aqui a gente vai ver, como eu falei para vocês, que a reprodução entre os indivíduos sexuada, a preferência, mesmo os indivíduos sendo monóicos, é a fecundação cruzada. Então a gente vê aqui uma esponja que liberou o espermatozoide, ela vai chegar lá na esponja que tem o oócito, né? E aí esse oócito vai ser fecundado na esponja que liberou o oócito, que formou o oócito. Então esse espermatozoide vai chegar, vai conseguir adentrar aqui, vai formar o zigoto aqui dentro, né? Aí o zigoto vai se desenvolver, formar a larva. Nesse caso aqui a gente está vendo uma larva anfiblástica. Essa larva anfiblástica ela vai conseguir romper aqui essas células epiteliais e sair. Vai ser livre natantes através desses batimentos ciliares aqui. Vai encontrar um substrato, vai se fixar e vai formar aí um novo ser e vai se desenvolver formando a esponja adulta. E aí vai continuar o ciclo. Então isso aqui é o ciclo de vida da fase sexuada, que não impede também da mesma esponja que liberou o espermatozoide fazer um brotamento, tá? Então, isso, a mesma esponja liberando não significa, liberando os gametas, não significa que ela não possa fazer a reprodução assexuada. Legal mesmo, né? Geralmente a gente olha assim, que nem eu falei pra vocês, muitas pessoas aí que não estudam a biologia, se você falar que a esponja é um animal invertebrado, a pessoa até ri, né? Acha que é uma planta lá vivendo no fundo do mar. Aqui a gente vê algumas esponjas de água doce, a gente vê que as colorações aí já mudam, né, das esponjas de águas salgadas dos mares. Aqui também a gente vê alguns exemplos das esponjas de água doce, então elas geralmente têm essa coloração, e dependendo, por exemplo, se encontrar esponja ali no Rio Vermelho, as esponjas elas vão estar mais dessas colorações aqui, porque é um rio onde tem bastante quantidade de substrato vermelho lá na água, né? E aí não tem como as esponjas serem de outra coloração. Os íons do sal também encontrados nos mares, eles facilitam aí com que os animais marinhos tenham uma diversidade de coloração, tá? Ou seja, esses íons aí, eles vão ser utilizados para fazer os metabólitos secundários desses indivíduos. Aqui também a gente vê algumas esponjas retiradas e geralmente elas ficam mais atracadas aí em raízes de plantas que ficam próximos às beiras
dos rios. Tá? Então a gente vê aqui, ó, do rio Araguaia, que foi retirada essa aqui, de ambiente de inundação, essa segunda, e de lago da Piratinga. Então a gente vê que foi retirada de vários locais de água doce. Aqui a gente também consegue ver algumas esponjas de água doce. Então vocês estão vendo que todas as colorações delas já são diferentes das colorações aí das colorações das marinhas. Aqui também algumas esponjas de água doce. Aqui, pessoal, as esponjas, elas têm esse nome mesmo porque elas já foram utilizadas aí para esponjas como banho, tá? Então o pessoal utilizava isso aqui. Possivelmente isso aqui, eu nunca tomei banho com isso, nunca peguei uma esponja de banho, tá? Que não são todas as esponjas que eram utilizadas para banho, tá? Então elas possivelmente aí era para tirar, com certeza as do mar são bem mais bonitas, né? E essas esponjas aqui, possivelmente por elas terem as espículas, que são de carbonato de cálcio ou de sílica, devem ser bastante enrijecidas aí, bem mais do que essas esponjas vegetais que a gente utiliza para tomar banho, né? Tanto as vegetais quanto as esponjas que são sintéticas. Mas aí eram bastante utilizadas e aí o pessoal retirava mesmo do mar para tomar banho. Essas aqui eu acho que era muito boa para tirar a tiririca dos pés, né? Então esfregava ali e arrancava até o couro. As esponjas, quais que é a importância dessas esponjas aí pro planeta? Então as esponjas são organismos dominantes em muitos habitats marinhos bentônicos. Para tirar o cascão do pé, realmente, né? Matheus. Macuco, isso mesmo, né? As esponjas, então, elas vão estar aí geralmente em vários ambientes bentônicos. Vários animais vão se alimentar das esponjas, então elas vão participar da cadeia alimentar. Embora o dano causado por esses predadores aí sejam geralmente pequenos, alguns molúsculos, ouriços, estrelas do mar, além de peixes, estão dentro desses animais que conseguem se alimentar de esponjas. O mecanismo primário de defesa das esponjas é de natureza química, como eu falei para vocês. Então geralmente essas cores aí é utilizado os átomos que estão disponíveis no meio para a realização dos metabólitos secundários. E esses metabólitos secundários geralmente estão ligados à parte de defesa. As esponjas produzem uma ampla gama de compostos tóxicos aí, através desses metabólitos secundários e alguns bastante potentes. Espécies de alguns gêneros aqui, como da Tedânia e Neofibrillaria, podem mesmo causar dermatites dolorosas em seres humanos. A relação de comensalismo aqui, quem tinha perguntado lá atrás da hospedaria, né, da hospedeira. Então aqui a gente vê, ó, um peixe vivendo dentro de uma esponja, utilizando mesmo como ambiente de proteção. Tá? Então a relação de comensalismo envolve esponjas, são muito comuns aí, geralmente a gente vê também lá no filme do Procurando Nemo, né? Então a gente vê que muitos animais acabam se escondendo aí dentro dos corais e dentro das esponjas. E como eu falei para vocês, às vezes a gente vê tudo igual e fala, é tudo coral, né? Eu ia falar do Nemo, né? Então, geralmente quando eu falo desses animais invertebrados, eu lembro muito do filme Procurando Nemo. E aí o intrincado sistema de canais das esponjas e suas defesas de antipredação se tornam excelentes refúgios para uma horda de invertebrados menores. A gente tem aqui os crustáceos, ofiuroides, poliquetas e alguns peixes também que são pequenos. Conseguem aí se esconder dentro das esponjas. Outra parte de importância. Por serem organismos sésseis e filtradores,
A repartição espacial das esponjas é fortemente influenciada pela qualidade da água, especialmente pelo seu conteúdo em partículas orgânicas e minerais, poluentes e materiais orgânicos dissolvidos. Elas são boas indicadoras da qualidade da água e seu uso no monitoramento ambiental tem sido recomendado por alguns pesquisadores. Só um pouquinho, que meu neném estava dormindo aqui, acordou. Então, por exemplo, vocês viram o aquário aqui onde eu estou, né? Para eu criar esses peixes, eu preciso colocar um sistema de filtração artificial. E dentro dos mares, a gente tem as esponjas fazendo essa filtração da água. Então, elas são importantíssimas aí na boa qualidade da água. E, logicamente, onde a gente vai ter um ambiente que não vai ter muitas esponjas, vai ser um ambiente mais poluído, tá? Dependendo da quantidade de poluição, vai matar esses seres que fazem filtração e, logicamente, também vai fazer com que outros organismos também sejam mortos, juntamente com as esponjas. Aí a importância também é que algumas eram utilizadas como esponjas de banho, apesar da ocorrência das esponjas artificiais aí terem retirado as esponjas de banho do mercado. O apogeu da pesca e cultivo comercial ela deu aí na década de 1930, tendo feito muitas fortunas na Flórida, em Cuba, nas Bahamas e na Tunísia. As de água doce, elas também são usadas como organismos filtradores, tá? Então eles também conseguem fazer essa parte da filtração, elas também são utilizadas como bioindicadores, tá? Elas também são utilizadas como bioindicadores, elas também conseguem fazer essa parte de filtração da água, tá, Amy? Não se conhecem no Brasil localidades com abundância de esponjas de banho, tá? Abundância, mas existe as esponjas de banho aqui no Brasil também, mas é possível que uma esponjocultura fosse viável. E geralmente, né, a gente já vê que, só de falar, se existir uma esponjocultura aqui, geralmente quem vai ter esponja de banho aí, de esponjas marinhas, vai ser só o pessoal rico, né? Porque isso aí deve ser o olho da cara. Elas podem ser usadas no tratamento de água, Matheus, mas assim, vai depender muito da situação de poluição que esse ambiente estará. Então, por exemplo, se tiver muito poluído, possivelmente teria que fazer um tratamento inicial aí, para depois colocar as esponjas. Tá? Mas elas conseguem sim ser utilizadas no tratamento de água. Não para, por exemplo, um tratamento de água para a gente beber, tá? Mas para deixar a água pelo menos um pouco no Rio Tietê, no caso, o Rio Tietê a gente já vê que já tem uma grande quantidade de matéria orgânica lá. Possivelmente não seria tão viável colocar, por exemplo, uma esponja ser jogada lá dentro, que geralmente esses ambientes aí são mais para micro-organismos conseguirem fazer essa melhoria da água do que um ambiente multicelular. A coloração não, indicar a qualidade da água não. A coloração está mais ligada mesmo às substâncias que as esponjas produzem, Emily. E aí geralmente, como eu falei para vocês, a água doce ela não vai ter esses íons dos sais, tá? E esses íons que geralmente eles produzem uma coloração mais nítida para essas esponjas. Deixa eu ver, comecei a falar dessa aqui, então. A produção, eles conseguem ser utilizados também com substâncias para aplicação farmacológica ou produção de medicamentos.
A produção de uma grande diversidade de metabólitos secundários, os quais interessam a farmacologia e a pesquisa biomédica. Recurso natural, pois podem levar à produção de medicamentos mais eficazes contra o câncer. Isso aqui, pessoal, já foi testado, tá? Então, quando coloca aqui é porque já foi utilizado aí, por exemplo, por alguns pesquisadores, tanto aí para fazer mestrado, doutorado, e foi visto que eles conseguem sim ser utilizados contra o câncer e outras doenças graves, como, por exemplo, causada por vírus, bactérias ou fungos. As esponjas são um dos grupos de organismos com maior porcentagem de espécies produtores de compostos antibióticos, antitumorais e antivirais. Aqui a gente tem uma espécie que é a Chondrila nucula, muito abundante em rochas expostas ou protegidas da luz, da faixa da maré de até 30 metros. Ela é comum em diversos ambientes e suporta bem a variação ambiental. É um importante competidor por substrato em ambientes artificiais, e o extrato bruto dela possui atividade antibacteriana. Então, às vezes a gente até toma medicação aí que foi produzida a partir de substâncias de esponjas, mas a gente nem sabe, né? Porque a gente só vê lá o nome do composto, né? E não de onde foi retirado. Tá? Então, geralmente as nossas medicações aí são retiradas de bactérias, de protozoários, de fungos, de plantas e de animais também, tá? Tem substâncias que são utilizadas farmacológicas, que são, por exemplo, retiradas de insetos. A atividade antifúngica ela é menos frequente aí nas esponjas do que a antibacteriana, porém também é encontrada atividade antifúngica. Cerca de uma dúzia de espécies do litoral sudeste têm atividade antifúngica demonstrada. São consideradas recursos renováveis e podem ser exploradas por meio de 5 métodos básicos, que é o extrativismo direto, a síntese química, a aquicultura, a engenharia genética e a cultura de células. A utilização efetiva desses animais no Brasil é, porém, ainda bastante reduzida. Aí aqui a gente vê algumas formas aqui das espículas de algumas espécies que foram feitos extratos aí para atividade antimicrobiana. Aqui a gente vê um exemplo de um artigo que foi escrito na Revista Brasileira de Farmacologia, que foi a detecção de atividade lectínica e atividade hemolítica de extratos de esponjas nativas da costa atlântica do Brasil. Então, aqui é um exemplo de alguém que já fez a utilização aí de extratos de esponjas e viu que elas funcionam aí para algum tipo de atividade. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Tá. Eu vou pedir que não saiam por enquanto, que eu só vou conferir aqui que eu anotei os nomes para ver se eu anotei o nome de todo mundo.